Vamos lá, vamos. Douglas Magalhães, atenção, Secretaria da Segurança Pública, coletiva iniciada, Vinícius volta já já. Vamos lá, Douglas Magalhães, é com você. Olha, confirmado a causa da morte foi uma queda, não se sabe se provocada ou não, mas a mancha que apareceu no cérebro foi uma queda, acabou de dizer o Dr. Vitor Barros. Processo de estudo da cronologia do tempo da morte. Bom dia. Com relação ao tempo da morte, é importante, muitos questionamentos foram feitos com relação à conservação, como o Dr. Vitor já colocou aqui. É importante que fique claro que, muito embora até possa ter sido utilizado algum tipo de agente como formol, isso não, se foi utilizado numa quantidade ou de uma forma que não atrapalhou, digamos assim, a evolução dessa degradação, né, da putrefação do cadáver. Então, o que pode ter retardado um pouquinho, a gente, dentro da tabela da evolução, né, da putrefação que a gente conhece, que tem publicado a nível internacional e nacional, o que a gente percebe é que houve, sim, um pequeno atraso até pela conservação do cadáver dentro de uma mala, que é algo que não é tão comum, né, é diferente, e isso gera algumas alterações até na própria flora que foi encontrada, né, na própria fauna também, que foi encontrada ali dentro, junto ao cadáver. Nós encontramos algumas espécies na verdade não foram larvas, foram pulpas já, que o pulpário ele já está finalizado, então a larva ali já se desenvolveu, já se transformou num inseto. Então a gente encontrou esses pulpários localizados mais nas pernas, na região inferior. E isso também pode ser explicado pela própria forma como o cadáver foi armazenado. Nós pedimos as análises desses pulpários, enviamos para o Rio de Janeiro, porque lá a gente conhece um serviço de entomologia forense muito avançado. A doutora Janira nos ajudou e fez essa perícia. E, embora a gente não tenha as larvas, que seriam bem importantes para determinar com mais precisão a estimativa do tempo de morte, ficou muito evidente que houve uma diferença no que a gente esperava até dos insetos que chegaram nesse corpo. E isso aconteceu justamente pela conservação na mala, dentro da geladeira. Possivelmente essa geladeira também, inicialmente ela funcionava, depois ela não funcionou mais, então a temperatura inferior também ajudou a aumentar esse tempo de putrefação, né? Então, de modo geral, o que a gente pode dizer é que a putrefação desse cadáver, ela está dentro do limite de tempo, em torno de 7 anos mesmo, isso é explicado pela literatura, e a gente teve um atraso que é explicado pela conservação do cadáver inicialmente e depois dentro da mala, né, que ele acabou ficando dentro da mala até o momento que foi encontrado. Então, é condizente com o tempo de 7 anos, que é o tempo que já se julgou desde o início para a morte desse indivíduo. Ok, pessoal, tem alguma pergunta? Doutor, Douglas Magalhães, TV Atalaia. Doutor, o senhor confirma então, ou ele foi vítima de uma queda? Agora, há dúvida se essa queda foi provocada ou não, se foi uma queda da própria altura. O senhor confirma isso? Isso, inclusive essa dúvida de queda, se é acidental ou provocada, ela é difícil de se responder até com um cadáver, né, recente, né, porque um simples empurrão ele não vai gerar nenhum tipo de marca ou vestígio, um simples empurrão. Mas o que a gente pode afirmar, né, que esse traumatismo craniano ele gera um intervalo lúcido, né? O hematoma subdural agudo ele gera o que a gente chama de intervalo lúcido. Então, nós não acreditamos que ele faleceu no momento da queda. Então, ele sofreu essa queda, né? Provavelmente levantou, teve um intervalo ali de alguns minutos, até de repente 1 hora, e em seguida faleceu.
Daí, portanto, o doutor Vitor, ele, atendendo a nossa pergunta, realmente ele foi vítima de uma queda, se foi provocada ou não, mas foi vítima da queda. Já vinham relatados em prontuários médicos. Então, isso é importante de ser relatado também, né? O que com certeza colaborou para esse efeito morte também. Bom dia ao Dr. Vitor, bom dia também à perita. Então, o IML não constatou aí que houve um homicídio, pode ser dito isso, então. Foi uma queda que provocou traumatismo e consequente morte do jornalista e escritor. Positivo, né? Uma queda que poderia ser considerado um homicídio caso ficasse constatado que essa queda foi provocada, né? Que ele foi empurrado, né? Mas, como eu falei, né, essa afirmação, a perícia ela não tem condição de fazer. Perdão. Portanto, Cláudio, o Fábio Henrique, as respostas com relação às dúvidas que pairavam sobre essa questão do Celso Adão Portela, o jornalista gaúcho que morreu aqui em Aracaju, do caso da mala, né? A perícia técnica acaba de afirmar que a fissura encontrada no crânio precisou inclusive fazer uma análise mais detalhada na PUC São Paulo. Ali foi em virtude de uma queda. Não se sabe se uma queda provocada ou um acidente, uma queda da própria altura, o que acontece muito principalmente em pessoas da idade, como a do Celso Adão Portela. Inquérito à justiça. Ok, pessoal, muito obrigado. Mais alguma pergunta? Muito obrigado, o Dr. Vitor Barros, o Douglas, a perita. não sei se Douglas me legal, ouve. Suzana Maciel. Não sei se Douglas me ouve, agradecendo mais uma vez ao doutor Vitor, que é o diretor do Instituto Médico Legal. Então, de acordo com as informações técnicas, a causa da morte foi queda da própria altura. Agora, é importante dizer que a polícia não confirma. Vamos lá, Douglas, pois não. O Fábio está perguntando aqui, questionando, a causa mortis foi queda da própria altura. Isso, queda da própria altura, com traumatismo craniano consequente. Isso ficou comprovado. Inclusive, houve um reforço lá da PUC São Paulo, os exames foram feitos lá também. Não, na verdade, assim, o diagnóstico da causa da morte nós confirmamos aqui. O que foi encaminhado para o Rio de Janeiro, como a doutora falou, foram espécimes, né, que nos ajudaram na cronologia da morte. Mas o diagnóstico da morte, ela foi feita integralmente aqui no Instituto Médico Legal. Se tinha a acusação de homicídio? Sim, sim. Acredito que com as informações que constam no laudo, o delegado de polícia, que é quem é incumbido a indiciar ou não, ele fica mais seguro, né, nessa possibilidade de morte acidental. Vou conversar com a perita também. Eu chamei aqui a perita odontolegal. Qual foi o seu trabalho, meu? O trabalho foi a análise do corpo, porque é um corpo antropológico, um corpo que não dá para ser necropsiado. Então, como eu trabalho no setor de antropologia forense, então nós assumimos a análise desse corpo. Ele foi preparado, foi analisado para responder as perguntas que a perícia responde. Primeiro foi feita a identificação desse corpo, que nós utilizamos a prótese. Depois nós analisamos causa da morte e tempo da morte. Isso foi tudo feito pelo setor de antropologia forense do IML aqui de Sergipe. Tá bom, então muito obrigado, doutor Vitor. Daí, portanto, queda da própria altura ficou diagnosticado com os estudos forenses, os exames periciais que foram realizados. O professor Celso Adão Portela foi vítima de queda da própria altura, não teve homicídio. Fábio Henrique. Ok, obrigado, Douglas Magalhães, parabéns pelo trabalho. Informação da TV Atalaia, queda da própria altura, a causa da morte do senhor Celso Adão Portela.